Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar mais um tema de produção textual. Dessa vez é um tema que eu aposto bastante, não que os outros eu não tenha apostado, mas para cair na produção do PAS 2026, que é de que modo a preservação da memória contribui para a construção da identidade coletiva. Eu falei bem devagar para eu não esquecer, porque é um tema um pouquinho longo. E geralmente as propostas da UEMA são um pouquinho longas também, um pouquinho, assim, vamos dizer, complicadas da gente desvendar aí de primeira. Mas eu trouxe trechos, eu trouxe uma forma da gente identificar nos textos motivadores como é que esse tema cairia. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, comentem, curtam, se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. Tenho vivido em dois planos: o cotidiano, o real com as obrigações de cada dia, com os laços que me prendem às pessoas queridas, que amo também e diante das quais sou um determinado, com identidade certa, com passado, presente e futuro que me enleiam a um caminho pausado de responsabilidades conscientemente aceitas. Desse mundo, Ellie, você é afastada, e quando também se ausenta esta emoção enorme que chego às vezes a negar, sinto que esse é o mundo real, verdadeiro, e que não devemos, não podemos, que é preciso parar logo e fugir guardando a lembrança amiga de um encantamento que poderia ter sido. Esse primeiro fragmento que eu trouxe é do MN, na obra As Meninas. Ele afirma viver em dois planos, tendo um mundo real, que tem as responsabilidades, os laços afetivos, os elementos que definem, né, a sua identidade ao longo do tempo. E esse passado, presente e futuro revela como a memória pessoal, construída por essas experiências vividas, sustenta a identidade individual. Nesse sentido coletivo, essa mesma dinâmica vai ocorrer no meio social, é por meio da preservação da memória histórica, cultural, social, que se assegura a formação de uma identidade comum, permitindo que uma comunidade, por exemplo, se reconheça como tal. Então, esse trecho literário vai reforçar essa ideia de que sem memória não há continuidade, sem continuidade não vai ter identidade, seja no âmbito individual ou coletivo, ok? Então, vamos para o próximo, que é de Entre a Espada e a Rosa. Raro não apenas pela beleza e o nobre porte, mas porque só se alimentava de pedras preciosas. Essa narrativa pode ser relacionada ao tema porque funciona como uma metáfora de como as escolhas e os valores de uma sociedade ficam registrados na memória coletiva. No conto, o cavalo simboliza a busca desenfreada por riqueza e ostentação, enquanto o sofrimento do povo revela o preço dessa ambição. Quando a história é preservada pela literatura, ela deixa de ser apenas ficção e se torna uma memória cultural, funcionando como um alerta para gerações futuras. Assim, essa lembrança desse conto ajuda a construir uma identidade crítica capaz de reconhecer erros passados e valorizar práticas de justiça e equilíbrio social. A gente, quando lê o conto, percebe que aparentemente o rei não aprendeu com os seus erros. Ele primeiro teve que falir todo o seu reino para sustentar a sua riqueza, e depois disso, quando o cavalo perde a graça para ele, ele encontra um novo que vai com certeza trazer mais prejuízos. Então ele não aprendeu nada com as memórias do passado, mas é necessário até para que o povo perceba isso e comece algum tipo de revolução, de manifestação, enfim. Ou então acabe pagando o pato pela escolha do mais poderoso, vamos dizer assim. Este som, esta nota são os meus cantos à beira-mar. Ei-los, é uma coroa de perpétuas sobre a tua campa. É uma saudade infinda com quem meu coração te segue noite e dia. É uma lágrima sentida que dedico à tua memória veneranda. Essa passagem de Cantos à Beira-Mar nos mostra como a memória é cultivada não apenas como uma lembrança individual, mas como um elo afetivo que mantém vivos aqueles que já partiram. E esse gesto de registrar em versos a saudade e a veneração demonstra que a poesia se torna uma guardiã da memória, perpetuando sentimentos, experiências vamos dizer, poderiam se perder ao longo do tempo. E eu botei esse trecho, mas a gente sabe que essa obra é uma completa rememoração, uma maneira de preservar a lembrança do passado, que foca muito no tema que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai partir para a produção textual, a gente vai fazer sempre ler a produção textual e depois analisar o que nós fizemos em cada parágrafo. Em Cantos à beira-mar, Maria Firmina dos Reis utiliza a poesia como recurso de preservação da memória,
valorizando a pátria, as tradições e os afetos que sustentam a identidade coletiva. Nesse panorama, a lembrança registrada literariamente ultrapassa a dimensão individual e adquire caráter social, pois contribui para a manutenção de seus símbolos, histórias e práticas culturais. Desse modo, a preservação da memória contribui para a construção da identidade coletiva, ao cumprir, de um lado, a função de conservar tradições e expressões culturais, e, de outro, o papel da resistência frente a processos de apagamento histórico. Em primeiro lugar, é pertinente destacar que a memória atua como fundamento essencial para a formação da identidade, visto que preserva experiências individuais que se projetam no âmbito coletivo. Nesse sentido, o sociólogo Emile Durkheim afirma que a memória coletiva se manifesta nos símbolos, rituais e práticas compartilhadas que estruturam a vida social, permitindo que valores e crenças sejam transmitidos de geração em geração. Para exemplificar, tradições, símbolos e narrativas históricas são constantemente reelaborados pela coletividade, funcionando como alicerces para a construção da identidade comum. Dessa forma, compreende-se que recordar não é apenas rememorar o passado, mas também reinterpretá-lo de modo a garantir a continuidade de valores compartilhados. Por conseguinte, observa-se que a conservação das lembranças coletivas desempenha papel decisivo na consolidação da identidade social. Além disso, a preservação da memória exerce papel fundamental na resistência a processos de apagamento histórico, defendendo narrativas e experiências de grupos que foram historicamente silenciados. Nesse contexto, o filósofo e educador Paulo Freire destaca que a memória histórica funciona como instrumento de conscientização, possibilitando que indivíduos e coletividades compreendam criticamente opressões passadas e presentes. Exemplos dessa preservação incluem registros literários, arquivos, monumentos e tradições culturais, que atuam como mecanismos de resistência frente a narrativas hegemônicas e garantem que experiências marginalizadas não sejam esquecidas. Dessa maneira, a memória coletiva garante que os aprendizados e desafios do passado orientem a construção de uma sociedade mais equitativa e consciente de sua diversidade. Conclui-se que a construção da identidade coletiva não se limita à mera preservação do passado, mas ocorre por meio de um processo contínuo de resgate e valorização das memórias compartilhadas. Sob esse viés, a memória conserva tradições, símbolos e narrativas que estruturam a vida social e atua como instrumento de resistência, garantindo que experiências historicamente silenciadas sejam reconhecidas e integradas à narrativa coletiva. À luz da reflexão presente em Maria Firmina dos Reis, percebe-se que a identidade social se forma nesse movimento dinâmico, em que o passado é reinterpretado e articulado com o presente, possibilitando a construção de uma sociedade plural, consciente e comprometida com a diversidade. A partir dessa produção textual, vamos analisar. No primeiro parágrafo, a primeira coisa que eu fiz foi contextualizar o tema usando Cantos à Beira-Mar, mostrando que a literatura pode ser uma ferramenta de preservação da memória. Isso vai ajudar a redação a começar com um exemplo concreto e que engaja o leitor, conectando o tema à realidade cultural. Depois a gente explica aqui a importância social da memória, destacando que ela não serve apenas ao indivíduo, mas ao grupo, criando assim uma ponte entre esse aspecto pessoal e o coletivo do tema. Por fim, eu mostrei a tese de forma clara e dupla. A memória vai contribuir tanto para conservar tradições, quanto para resistir ao apagamento histórico, e essa tese já organiza o que será desenvolvido nos próximos parágrafos, dando uma direção para o texto. Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, o meu objetivo foi desenvolver a primeira parte da tese, mostrando como a memória ajuda a formar a identidade coletiva. Comecei conectando a ideia ao conceito da memória coletiva que dá embasamento teórico ao argumento, mostrando que essa ideia não é só uma opinião, mas discutida por sociólogos como Emile Durkheim. Em seguida, eu usei exemplos concretos, tradições, símbolos, narrativas, para tornar a argumentação mais tangível e mostrar como a coletividade interage com a memória. Aí depois disso eu expliquei que lembrar envolve reinterpretar o passado, reforçando a função ativa da memória na construção da identidade e não apenas na conservação passiva. E por fim eu fechei o parágrafo conectando tudo à tese principal, a primeira tese, a preservação da lembrança coletiva é essencial para consolidar a identidade. O parágrafo vai seguir uma linha lógica, intercalando a teoria, o exemplo e a reflexão crítica, como se espera de uma redação de vestibular. No segundo parágrafo de desenvolvimento, o objetivo foi desenvolver a segunda tese, que trata da memória como um instrumento de resistência ao apagamento histórico. Eu comecei esse parágrafo conectando a ideia ao contexto de grupos historicamente silenciados, o que cria um vínculo com a dimensão social da memória. Depois eu trouxe Paulo Freire, que dá uma base teórica para essa argumentação, falando que
não é uma coisa neutra, mas atua como uma ferramenta de conscientização. Falei de exemplos concretos, registros literários, arquivos, movimentos, enfim, para ilustrar como a memória preserva essas experiências marginalizadas. E, por fim, fechei o parágrafo mostrando que esse processo não só resguarda o passado, mas orienta a construção de uma sociedade mais equitativa, consciente da diversidade, conectando diretamente a tese e preparando o leitor para a conclusão. E aqui a estratégia foi combinar teoria, exemplo e reflexão crítica novamente, mesma linha de raciocínio do primeiro parágrafo de desenvolvimento, mantendo a coerência com o desenvolvimento anterior. Na conclusão, a ideia foi retomar e sintetizar a tese sem repetir os argumentos de forma muito literal. Comecei reforçando que essa construção de identidade depende, aí repetir ali as teses de maneira bem sutil, mostrando que o texto teve uma progressão lógica desde a introdução. Depois eu conectei os dois papéis da memória, a conservação e a resistência histórica, e para reforçar a visão integrada que guia toda a parte da redação, E por fim eu fechei com uma reflexão de impacto, mostrando que a memória não é um registro do passado, mas é um instrumento que orienta ações sociais no presente, consolidando uma sociedade plural, consciente. A estratégia da conclusão acho que foi basicamente uma síntese, reforço da tese e um fechamento reflexivo, deixando o leitor com a compreensão clara da importância da memória para a identidade coletiva. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa produção textual, que eu tenha me feito entender por meio dessas explicações. Claramente é um tema que poderia ter tido diversos vieses. Vocês poderiam utilizar qualquer uma das 3 obras literárias sem medo, e não só elas, mas qualquer outro referencial aí literário, histórico. E é um tema bastante bom de se trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e até o próximo.